Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre crimes praticados por portadores de doenças mentais. Aqui no estúdio vamos tentar entender o que classifica pessoas como psicopatas ou sociopatas e quais as patologias que podem influenciar alguém a cometer um crime. Também vamos tentar entender como a lei enxerga esse tipo de crime e quais os procedimentos jurídicos em casos associados a doentes mentais. Estudos dizem que, ao contrário do que se pensa, pessoas com transtornos mentais cometem menos delitos que o restante da população. Porém, existem casos em que esses problemas podem contribuir para episódios de crimes de violência. No programa de hoje, vamos abordar esse tema e tentar entender quais as patologias que podem influenciar pessoas a cometerem crimes e o que as classifica enquanto doentes mentais. Aqui comigo no estúdio, o psiquiatra Diogo Ciríaco. Doutor, o que pode definir uma pessoa doente mental? Olha, Miguel, a doença mental é um episódio, né, que se instala na vida do indivíduo, que repercute nas suas emoções, na modulação afetiva, do pensamento, da crítica, do discernimento, e que pode ter uma natureza, uma evolução transitória, né, ou se instalar de modo permanente com uma evolução crônica, como acontece nas doenças, né, da clínica médica em geral. E isso também pode contribuir também para a vida ativa dele. Algumas doenças se instalam, mas não prejudica a atividade laboral, por exemplo, as suas relações com a sociedade, não é? Sim, existe um leque muito grande de doenças mentais, né? E a depender do nível de comprometimento ou da área comprometida por aquela afecção mental, você tem um maior ou menor prejuízo das relações sociais de uma maneira geral, né? Não só laborativa, mas da sua liberdade de usar os serviços públicos, por exemplo, né? Da qualidade das suas relações afetivas, né? Da sua capacidade de experimentar prazer, da sua capacidade de ter uma vida plena, que é o que caracterizaria a saúde mental, né? A saúde mental é a capacidade de você usufruir daquilo que está disponível, não só em termos de trabalho, da capacidade produtiva, mas também das suas relações afetivas e do seu arsenal, do seu repertório de lazer. E o psicopata, definido psicopata, o que é isso? Olha, Miguel, psicopatia, psicopata hoje é um termo muito mais jurídico do que médico. Apesar de que essa alcunha, ela historicamente é uma herança médica. O termo psicopata ele foi usado em diferentes momentos da história da psiquiatria para definir diferentes tipos clínicos, né? O que se aproxima, né, atualmente do termo psicopata é o que a gente conhece como personalidade antissocial, né? Então, a personalidade antissocial não pode ser entendida como sinônimo de psicopatia, mas um grande número de pessoas portadoras desse transtorno da personalidade, eles podem ser facilmente enquadrados na psicopatia. E o sociopata? O sociopata é entendido como sinônimo de psicopatia, né? Então, o psicopata é aquele indivíduo que, apesar de conhecer e de entender as regras sociais, apesar de entender e compreender que vivemos numa sociedade com limites, com imposições de regras e de balizas de convivência social harmônica, eles insistem e deliberadamente eles vivem a serviço da transgressão. Alguns críticos e a literatura policial e talvez o vocabulário usado no meio
policial afirma, não de forma médica, mas de que o psicopata, o sociopata são indivíduos inteligentes, manipuladores e são capazes de cometer atrocidades sem ter reação alguma, sem ter uma reflexão passional sobre aquilo. São frios. Esse perfil policial, ele se coaduna com um perfil médico, psiquiátrico? Sim, a psiquiatria ela tem uma franja extensa com questões jurídicas, né, com questões policiais. Né? Porque o psicopata, ele conhecendo os limites, conhecendo as regras que impedem o nosso exercício antissocial, digamos assim, e ao mesmo tempo carentes completamente da capacidade de empatia, de se não sentir, mas pelo menos supor a dor do outro, né? Sabendo que aquilo, né, suas intenções antissociais, elas seriam barradas pelo meio pelo meio que nós vivemos, eles se utilizam exatamente da inteligência e do conhecimento dessas regras sociais para se desviar delas. Né? Ou seja, o que caracteriza essa personalidade psicopata, para ficar de uma forma mais clara, é que eles conhecem as leis e as regras do convívio social, da coesão social, mas eles não têm absolutamente nenhum tipo de empatia ou de sentimento de respeito pelo outro. Então, eles estão com os pés fincados na realidade, eles entendem o que eles podem e o que eles não podem fazer, mas pela frieza, pela indiferença com o sofrimento do outro, eles usam a inteligência e esse conhecimento das leis, essas leis simbólicas que regem o nosso convívio, para contorná-las. Mas os seres humanos são assim. Eles querem justificar o erro dele e justificam, e se ele não for alcançado pela regra, pela polícia, pelo pai, principalmente em casa, pelo pai e pela mãe, depois ele vai ser alcançado pela polícia. Mas eles querem sempre driblar. Isso não é uma condição de uma pessoa doente. Vamos dizer, os ditos normais também tentam manipular em seu favor, né? Tentam e manipulam. A diferença entre os ditos normais e as personalidades psicopáticas está justamente na capacidade de se sentirem culpados. Né? O que faz com que um indivíduo comum seja preso e saia de um sistema penitenciário, por exemplo, reeducado, é a capacidade que ele tem de retificar seus erros, de sentir remorso, de sentir-se culpado pelo seu ato, que é justamente a inabilidade do psicopata. Né? Doutor, geralmente essas pessoas que eles não se sentem tão culpados, acreditam que dentro na cabeça dele tem uma regra, é comum eles dizerem assim: eu ouvi uma voz que me mandou fazer isso. Realmente eles ouvem essa voz? Se há a presença de uma alucinação verdadeira, aí a gente entra numa seara que é específico da nossa especialidade, que é do diagnóstico diferencial. Né? Então, indivíduos que ouvem vozes, isso pode sim acontecer, indivíduos que ouvem vozes e que, em função dessas vozes, eles cometem crimes, eles estariam mais propensos a receberem um diagnóstico de psicose, né? Que aí sim é uma doença mental no sentido estrito. O que nós estamos chamando de psicopatia ou de personalidade antissocial é uma estrutura de personalidade, uma estrutura constitutiva daquele indivíduo. Não é necessariamente uma doença que se instalou na vida do indivíduo. É uma estrutura da personalidade dele, onde o cerne, a essência daquele indivíduo é a transgressão, é a burla. Existe uma diferença que não é tão nítida aos olhos, né, obviamente, dos leigos, mas que para a gente é fundamental. Né? Então, duas coisas que se parecem, né, vistos de fora,
para a ciência que estuda justamente as alterações de comportamento, as alterações nas relações sociais, existe sim uma separação. E aí entra o papel, talvez, do especialista que precise auxiliar a justiça na separação, né, do que é, né, o joio e o que é trigo. Por falar nisso, eu vou voltar à primeira pergunta. Nosso tempo está se esgotando, mas eu acho que caracteriza bem essa pergunta para a gente finalizar a entrevista. O que é ser normal, o que é ser doente mental? O que é que diz isso? É o comportamento? É o estudo dentro do cérebro? O que é que eu posso afirmar diante de um sujeito que cometeu um crime, né, bárbaro, e ser diagnosticado como um ser normal, criminoso, ou um doente que cometeu um crime? Olha, o que vai ser a referência para marcar isso aí é justamente a forma como esse indivíduo se relaciona com o delito, né? A forma como ele entende, o ato que ele cometeu, né? Se ele se determina ou se ele entende a ilicitude daquele ato e quais foram as motivações daquele ato. O doente que comete o crime é aquele que no momento do delito não estava nas suas faculdades normais e não tinha crítica da situação que ele vivia. Doutor, muito obrigado. Conversamos com o doutor Diogo Ciríaco, psiquiatra. Muito obrigado pela entrevista. Nada. No próximo bloco, vamos falar do lado jurídico dessa questão. Quais os procedimentos e como a lei enxerga esse tipo de crime? Aqui no estúdio, um advogado vai tirar algumas dúvidas.